As consequências das enchentes no Rio Grande do Sul trouxeram para o debate as eleições municipais deste ano. Segundo a apuração do âncora Gustavo Uribe, o presidente Lula tem sinalizado cautela com a possibilidade de um adiamento e que essa é uma discussão que deve ficar para um segundo momento. Para que ocorra um adiamento das eleições no Rio Grande do Sul, é necessária uma mudança constitucional, ou seja, teria que passar pelo Poder Legislativo. No Palácio do Planalto, assessores do governo alertam que é necessário haver um consenso entre esquerda e direita no Rio Grande do Sul para a tramitação de um adiamento no Congresso. E em entrevista à CNN, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que há sim argumentos para se pedir o adiamento das eleições, mas que ainda é precipitado tomar uma decisão. Eu acho que é um debate que vai ter que ser feito, mas com muito cuidado e muita responsabilidade. Nós estamos em maio ainda, estamos no momento pré-eleitoral, as convenções são em julho. Eu acho que agora, assim que as águas baixarem, a gente tiver o encaminhamento das soluções em termos de moradia e de soluções emergenciais nas questões logísticas do Estado que foram afetados, e estabelecer esse debate da questão eleitoral. É precipitado ainda, tomar uma decisão, ou inclusive uma opinião a respeito do assunto, mas é um tema que vai merecer debate. Então, vamos ao debate. Para não ficar dúvida, nós perguntamos mais uma vez para Eduardo Leite, você é contra ou a favor deste adiamento? E aí ele fala, não, tem que ter debate. Não vou antecipar aqui a minha posição, acho que não é o momento de falar de política. Então, a pergunta, as eleições no Rio Grande do Sul devem ser adiadas, na sua avaliação, Caio Coppola? Olá, Basília. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Bom, em primeiro lugar, para se tratar aí do primeiro programa da semana, nós, mais uma vez, começamos consignando toda a nossa solidariedade, às vítimas dessa tragédia, aos familiares, aos amigos, aos conterrâneos das vítimas fatais dessa tragédia, que já somam mais de 150 pessoas, além das quase 9 dezenas que estão desaparecidas, isso sem falar aí em mais de 500 mil de pessoas desalojadas. Então, enfim, nossos sentimentos e votos para que a normalidade se restabeleça o quanto antes. Uma outra informação relevante que, enfim, diz respeito ao nosso tema, vem do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui, segundo matéria especial da CNN, o cadastro do eleitorado para as eleições municipais, ele foi encerrado aqui em todo o Brasil no dia 8 de maio passado. Só que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu autorizar mais 15 dias de prazo para os eleitores do Rio Grande do Sul, por motivos mais que óbvios, uma decisão sensata. Então, o eleitor gaúcho tem até dia 23, tem até essa quinta-feira para normalizar a sua situação. Isso posto, eu acho que a avaliação sobre o adiamento das eleições, ele tem que passar por algum precedente histórico, e não tem nada mais próximo para a gente fazer uma certa analogia com o momento que o Rio Grande do Sul vive do que a pandemia da Covid-19 nos idos de 2020. Eu trago aqui para o nosso espectador uma manchete do portal G1, no dia 15 de novembro de 2020, data do primeiro turno das últimas eleições municipais. Aspas. Brasil registra 138 mortes por Covid-19 em 24 horas. 13 estados, mais o Distrito Federal, estão em alta de óbitos. Por uma coincidência, entre esses estados estava inclusive o estado do Rio Grande do Sul. Média móvel de mortes e de casos estão em alta. Vejam só esse dado. A média móvel de mortes no Brasil, naquela data, nos últimos 7 dias, foi de 491 pessoas, voltando a se aproximar da casa das 500 mortes por dia. A variação foi de mais 22% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta nas mortes por Covid. Ou seja, quando o Brasil foi às urnas da última vez, pelo menos nas eleições municipais de primeiro turno, o número a média móvel de óbitos estava em alta de 22%, 500 pessoas morrendo por dia. Não só isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias era de 28.500 novos diagnósticos por dia, uma variação, um aumento aí de 41%.
ou seja, indica tendência de alta em relação aos últimos 14 dias. Por que eu estou falando isso? Naquela época, você tinha uma doença altamente infecciosa, né, que se proliferava aí em grandes aglomerações, não havia ainda um imunizante, uma vacina desenvolvidos, você não tinha tratamento consensual entre a comunidade médica, né, então você tinha essa situação de 28 mil casos por dia, 500 óbitos por dia, e ainda assim as autoridades optaram por manter o calendário eleitoral anual. Eles adiaram simplesmente a eleição por apenas 6 semanas, né? A gente coloca isso em dias, dá exatamente 42 dias. E por que eu estou colocando isso? Porque esse deve ser mais ou menos o paradigma, né? Por mais que se fale em adiar a eleição, provavelmente não será adiado o ano eleitoral. Então, eu imagino que, por enquanto, né, as autoridades públicas e as autoridades políticas não estão confortáveis em falar sobre isso. Isso pode soar eleitoreiro, mas é o mais provável, é provável que isso aconteça. Alessandro Soares, muito bom lhe rever aqui na tela da CNN Brasil. Eu queria lhe fazer a mesma pergunta. As eleições do Rio Grande do Sul devem ser adiadas, Alessandro? Olá, Caio. Olá, Basília. Eu acho que tem uma espécie de unanimidade nesse exato momento, né, no mundo político, de que é necessário tempo e paciência para saber, para tomar uma decisão se vai ou não adiar o processo eleitoral. Mas eu acho que eu vou pegar até como ponto de partida aqui a fala do Caio sobre a questão de 2020. Nós tivemos realmente em 2020 um adiamento eleitoral, mas é importante a gente lembrar, o contexto daquele momento era a questão da Covid-19, ou seja, havia uma pandemia e abriu-se uma discussão sobre a questão de jogar as eleições para o ano seguinte, inclusive. Só que naquele momento, é preciso lembrar também que havia um medo e um receio com relação ao governo federal, com relação a algumas situações políticas que poderiam gerar abusos. E aí é preciso que a gente diga o seguinte, né? Naquela situação, você não tinha uma destruição de infraestrutura como nós temos hoje. Por exemplo, imaginar algumas cidades do Rio Grande do Sul não tem praticamente a terra arrasada. Como é que você realiza um processo eleitoral nessa conjuntura? Se a eleição fosse amanhã de manhã, fosse, né, daqui um mês e meio, com certeza não teria como a gente falar, pelo menos nas principais cidades devastadas, em realizar um processo eleitoral. Mas como a eleição é em outubro, a gente tem um tempo aí para avaliar cada situação. Significa dizer que pode acontecer aí da gente ter que avaliar, às vezes, por município. Veja, municípios que foram completamente destruídos, que vai demandar aí uma reconstrução total, vai ser muito difícil a gente imaginar um processo eleitoral mesmo em outubro. Mas isso a gente só pode chegar nessa conclusão lá para frente. Diante desse cenário, é preciso que a gente lembre também aqui que a eleição periódica, a eleição que acontece no país continuamente desde 1988 é uma regra do jogo democrático. Portanto, toda vez que a gente vai tentar pensar ou debater uma alteração de data do processo eleitoral, a gente tem que tomar cuidado. Aliás, é uma cláusula pétrea na Constituição de 1988, ou seja, é uma regra que você, em tese, não pode mudar a questão da periodicidade. É uma exceção quando a gente faz um adiamento ou altera a data de uma eleição. Dito isso, a gente tem que pensar aqui, logicamente, no caminho da PEC, como está sendo pensado hoje no Congresso Nacional, que é o caminho originário, para tentar imaginar um prazo razoável, ou seja, ainda que nós alteremos a data, joguemos essa data mais para frente no processo eleitoral, essa data deve ser razoável, deve ser proporcional, não pode ser abusiva. Por quê? Porque nós estamos mudando regra do jogo, né? A gente pode falar aqui, inclusive, de responsabilidade com relação ao acontecimento, com relação à situação política, social e econômica hoje no Rio Grande do Sul. Ou seja, alguns municípios vai ter muita discussão, vão ocorrer muitos debates sobre responsabilidade, sobre questões, quem tomou as prevenções melhores, quem não tomou essas prevenções, quem são os políticos da localidade. A gente pode pensar aqui, por exemplo, no município de Porto Alegre, o grande debate que vai ter com relação à responsabilidade política com relação ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Portanto, é importante sim que a população se manifeste politicamente, que ela tenha seu direito garantido, mas é preciso uma estrutura para que isso aconteça. É preciso que o Tribunal Superior Eleitoral tenha a capacidade de organizar o processo eleitoral. É necessário que a população tenha liberdade, tenha capacidade e possibilidade real de chegar até as urnas e digitar um número e manter, digitar uma opção política e fazer a sua opção política com relação àquela situação, realizando aquilo que nós chamamos de responsabilidade política. Por isso tem que tomar cuidado, porque a gente não pode utilizar a ideia
de adiar o processo eleitoral para adiar uma responsabilidade política e tentar ganhar tempo com isso? Vejam que não é uma resposta fácil, né? Parece muito lógico dizer, não, tem que adiar, porque não tem cidade, não tem casa, então com certeza vamos adiar. Não é, esse cálculo político leva muitos elementos em conta. E esse é o objeto da minha segunda pergunta. Algum grupo político tem a encontrar vantagens nesse adiamento? Quais os componentes políticos que podem interferir nessa decisão? Coppola. Olha, eu acho que, via de regra, um eventual adiamento, ele favorece quem está no poder. E por que isso? Porque ele viabiliza por mais tempo, né, a resposta do poder público às situações enfrentadas pela população. E a gente sabe que a reconstrução, ela exige tempo, ela exige paciência, né? E quanto mais tempo o poder público tiver, né, melhores e maiores serão as respostas. É uma questão, enfim, de encadeamento assim, lógico, né, das situações e tal. Obviamente, se você tem a mesma pessoa com coisa de 2 meses a mais para trabalhar, vai conseguir entregar mais resultado, isso traz mais dividendo político. Mas como a gente já abordou aqui nas nossas falas iniciais, né, nenhum parlamentar, enfim, nenhuma autoridade local quer, por enquanto, né, colocar o dedo nessa ferida, porque esse não é o debate, essa não é a questão do momento, para usar uma expressão da nossa mediadora. O doutor Alessandro trouxe um argumento mais que razoável, que também é compartilhado pela desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral. Ela diz o seguinte, que diz respeito à infraestrutura. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu concordo com essa individualização, essa municipalização dos problemas de cada cidade. Você não precisa aplicá-los de forma monolítica, né, a todo o estado do Rio Grande do Sul. Como o doutor colocou, infelizmente, nós temos municípios que estão completamente arrasados. É uma situação distinta de municípios que tiveram sua infraestrutura prejudicada. Então, essa é a primeira questão. A segunda é o seguinte, aqui uma matéria especial da CNN, que trouxe aí aspas da doutora Terezinha Kubiak, a desembargadora, e aí ela relata, olha, que cerca de metade do total de urnas utilizadas nas eleições do Rio Grande do Sul pode ter ficado inutilizável devido às chuvas. Isso é um problema, talvez um problema aí já de âmbito federal, tem solução de curto prazo. Agora, o que diz a desembargadora? Tem uma situação que são as sessões eleitorais, os locais onde o eleitor costuma comparecer para votar. Pode acontecer que muitos desses locais nem existam mais por força da tragédia climática. Então, precisa haver um esforço de informação a essa população, né, para dar conta dos novos lugares. Com certeza, muitos arquivos, muita documentação foi perdida, mas também, como disse o professor, existe tempo hábil para isso. Eu não queria fazer uma crítica pontual a essa entrevista que o governador nos cedeu aqui à CNN. Esse argumento da infraestrutura é um argumento muito razoável. Só que o governador, por outro lado, ele propõe um argumento de timing que eu achei, na falta de uma expressão melhor, um pouco infeliz. Ele diz o seguinte, um processo eleitoral, às vezes, não contribui com um melhor ambiente para esse processo de reconstrução que o Estado estará vivenciando. Vamos ter que entender melhor daqui a algumas semanas qual é o estágio e o momento que vamos estar vivenciando para poder ter um momento eleitoral, uma oportunidade de a soberania popular expressar os desejos sobre o seu destino. Isso soa um pouco paternalista, não sei se o meu estimado debatedor vai concordar comigo, mas sou um pouco paternalista de você querer dirigir, né, a vontade popular para o momento que, na sua concepção, é o melhor momento para ela se expressar. Na verdade, o povo tem direito de se manifestar a hora que bem entender, afinal de contas, todo o poder emana dele. Paulo, eu vou fazer outra analogia. Faltam menos de 5 meses para as eleições e, de acordo com estimativas do governo do Rio Grande do Sul, as primeiras casas a serem reconstruídas vão ficar prontas dentro de 6 meses. Então, pelo calendário, né, a gente vai ter, se não mudar, eleição antes de casa pronta. Eu vou, então, perguntar para você agora, Alessandro. Tem quem ganhe com o adiamento ou possível adiamento dessas eleições? Quais são os componentes políticos envolvidos que possam interferir nessa decisão?
Honestamente, Basílio, eu acho que é óbvio que vai ter algum impacto político, pode ter um grupo que vai se beneficiar por alguma razão ou outra, a gente pode fazer aqui até algumas métricas com relação a isso, mas se a gente pensar bem, quer dizer, esse adiamento não vai ser excepcional, não vai ser daqui 2 anos a eleição, não vai ser daqui 1 ano e meio, eu não acredito nisso por uma questão de razoabilidade, né, conforme eu disse anteriormente, de razoabilidade, eu não consigo imaginar uma eleição daqui 2 anos, isso seria, segundo eu entendo, inclusive, diante da situação de tragédia vivenciada concretamente, inconstitucional se a PEC prevesse algo do gênero. Mas daqui 2 meses a mais, 3 meses, no começo do ano que vem, esse é o tempo que eles vão ganhar. Ou seja, vamos ser sinceros, não é um tempo lá para ter, para partidos políticos ou algum grupo político ter algum tipo de benefício real, a não ser, logicamente, alguma situação particular que algum possa ganhar alguma coisa aqui. Então, a gente tem uma situação na qual, é um elemento muito concreto no fim das contas, ou seja, é menos talvez a questão de ganho. É claro que os políticos estão com medo, e o medo é normal nessa situação, até porque eles não sabem, né, principalmente aqueles que estão no poder, que estão em mandato, eles têm medo de uma reação popular, eles não sabem qual vai ser a reação da população com relação a tudo aquilo que aconteceu e qual vai ser o julgamento das pessoas com relação à atuação e reação dos governos. Mas quando a gente olha uma situação como essa, a gente tem que olhar a situação concreta, ou seja, realmente alguns municípios não terão realmente condições de realizar a eleição. E quando a gente fala eleição, não é o dia da eleição só, botar uma urna no local, a pessoa lá e votar. Tem todo um processo de campanha eleitoral, tem toda uma estrutura montada, tem a campanha das candidaturas, tem os partidos políticos, ou seja, democracia não é simplesmente um dia da eleição, democracia envolve um conjunto de procedimentos, existe custo, e aí você pensa, bom, nesse momento a gente está salvando vidas, a gente está tentando garantir um mínimo existencial para aquelas pessoas que passaram por uma tragédia. Será que é hora da gente começar a trabalhar já com essa sistemática eleitoral em algumas situações? Talvez não. Então, por isso eu acredito que aí logicamente, a Justiça Eleitoral, junto com os governos, vão ter que trabalhar qual vai ser a medida mais cabível, conforme o caso. Eu acho que eles vão ter alguma situação aí que realmente vai ter que ter um adiamento. Não sei se será muito longo, conforme você mesmo disse, Basílio. Quer dizer, as casas, o sujeito não terá casa ainda, mas vai exercer o seu direito de votar. Bom, lógico que ele tem direito de votar, mas se ele não tem cidade, nem a localidade, nem a candidatura, nem me ofertando ali para ele, dizendo que vai solucionar os problemas dele, porque envolve uma demanda política também, como é que você faz esse processo numa situação dessa? Então, todo cuidado é pouco nesse momento. Razoabilidade, nós não vivemos no mundo um tempo de razão, mas pedir um pouquinho de razoabilidade com relação à situação me parece importante. Muito bem lembrado por você, né? Uma vez aprovada essa proposta lá no Congresso, ela vai trazer o adiamento e também deverá apontar a data para a realização dessas eleições, né? Não é algo ad eterno, né? De maneira indiscriminada, vai ter que ser bem estudada, né? Então não pode fazer agora, mas pode fazer quando? Fica a pergunta para o Rio Grande do Sul, se esse for o entendimento claro do Congresso.